Cuidado pra você, a sua mãe tá dizendo uma coisa pra você, você tá lá, carimbando. Quando escuta esse tipo de argumentação, quem manda aqui nessa casa sou eu, e você vai lá e carimba isso, e você fica numa posição acuada, retraída, pra trás. Não, para e pensa, você é uma mulher e você tá crescendo pra ser cada vez mais madura, pra você se posicionar. Então, por isso mesmo, coloque os limites que são necessários. Use a sua voz é a sua arma, é o seu trunfo. Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se livrarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com muitas mulheres que escrevem para mim, que me enviam e-mails, que me enviam mensagens ali pelo direct e até a partir da minha própria experiência dentro do meu treinamento e dentro do meu consultório, eu escuto muito uma fala que é assim: Milena, quando eu tento me posicionar com a minha mãe, ela diz assim: quem manda aqui nessa casa sou eu. E eu sei que é muito negativo, é muito inibidor para qualquer mulher escutar esse tipo de argumentação. Porque, logicamente, né, você deve ser uma mulher que ainda mora com a sua mãe ou que precisa ainda morar com ela por determinados fatos e questões aí da vida, e escutar isso é extremamente desconfortável, porque você olha para a realidade da frase e você diz assim: realmente, eu tô morando ainda aqui com ela, eu ainda dependo financeiramente dela. E esse tipo de argumentação nos leva a criar um tipo de dependência inconsciente, a ponto da gente supervalorizar esse tipo de fala da nossa mãe e nos subestimar em relação ao que a gente pode fazer. E é por conta dessa argumentação, dessa fala materna, que tem muitas filhas, muitas mulheres se paralisando de fazer o que precisa fazer na relação com sua mãe, que é justamente se posicionar. Esse é um dos passos que levam uma mulher a se libertar do controle de sua mãe. E por isso mesmo, eu quero começar a trazer aqui para vocês algumas perspectivas, algumas mudanças de mentalidade que vocês precisam acessar para começar a entender de uma vez por todas que esse argumento ou qualquer outro argumento que te deixe desconfortável, que te leve a ficar numa posição mais inibida, não é argumento bom o suficiente, não é argumento satisfatório, nem pode ser para te paralisar em se posicionar. Pense que posicionamento é um dos seus pilares principais da sua vida e que por nada, que em hipótese alguma, sobre qualquer fala, sobre qualquer drama, sobre qualquer chantagem emocional, qualquer argumentação da sua mãe, tentativas de controle, você pode paralisar o pilar do posicionamento. Tem que ter. Quando você pensa assim: mas eu não consigo, mas não dá, é aí que está a resposta para a sua vida. É quando você começar a se posicionar que muitas coisas vão mudar, que você vai acessar patamares maiores da sua vida. Milena, eu não tenho coragem, eu sei, mas se posicionar não quer coragem. Requer muito mais a gente começar a fazer do jeito que dá, do jeito que pode, para que a partir daí a gente crie um repertório interno de mostrar para nós e para nossa cabeça que não é tão difícil se posicionar. A gente tem um medo que é muito da interpretação que a nossa cabeça faz para a situação. Se você hoje tem medo de se posicionar na relação com a sua mãe, é porque, logicamente, você tem medo da sua mãe. O poder, a dominância dela é algo muito forte, é algo muito incisivo para você. E hoje você talvez não se veja como uma mulher grande, potente o suficiente, cheia de capacidade para poder limitar esse poder da sua mãe. Mas tem uma frase que eu gosto muito de dizer, é uma frase minha, e que eu quero muito que você absorva e que você coloque ela na sua mente e no seu coração, que é assim: a sua mãe tem o poder que você dá. E é justamente isso. Tem muitas filhas que estão soltando as cordas de suas vidas, não estão pegando as rédeas, não estão com o prumo das suas mãos, da sua vida em suas mãos. E por isso mesmo começa a enxergar a mãe como aquele algoz de toda a vida. E eu entendo e eu sei que tem muitas mães que não são fáceis, que têm perfis extremamente difíceis. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, para quem já participou do meu treinamento gratuito, né, que é aquele tempinho onde
eu coloco algumas aulas gratuitas do que para vocês terem um gostinho de como é o meu treinamento mais aprofundado para ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Eu falo sobre a minha história. A história com a minha mãe não foi uma história fácil, não foi algo que eu consegui do dia para a noite, mas foi algo importante para a minha vida, para que apesar de todos os desafios que eu enfrentei, né, transpor a filha boazinha que eu era, totalmente calada, submissa, controlada, manipulada pela minha mãe, eu precisei enxergar na minha vida, trazer isso como um desafio, buscar uma coragem que eu não tinha, enfrentar medos grandiosos para conseguir diminuir o poder que a minha mãe tinha dentro da minha cabeça. E isso me trouxe até aqui. Eu costumo dizer que a minha dor tem a ver com o meu propósito e a sua dor também tem a ver com o seu propósito na sua vida. A gente não pode pegar caminhos, atalhos, fugas que sejam para se esquivar da dor. Porque é depois da dor que tem o paraíso, que tem o lugar onde a gente se vê, não mais como uma filha submissa, mas como uma mulher madura, uma mulher que tem discernimento na vida. Então, que a argumentação de eu não tenho coragem para me posicionar com a minha mãe não seja esse fator que te paralisa. Porque essa é uma dor que você vai precisar transpor para você não viver controlada pela sua mãe. E vamos lá, caminhando um pouco mais, eu quero que você entenda que há uma diferença significativa entre você se posicionar com a sua mãe e você ser correspondida pela sua mãe. Muito diferente. Eu me posicionar com a minha mãe e eu ser correspondida pela minha mãe. Tá, Milena, que diferença é essa? Vou começar a explicar para vocês o que é o posicionamento. Posicionamento nada mais é do que um estabelecimento de um limite. Posicionamento não é justificativa. Por exemplo, sua mãe está cobrando você de alguma coisa. Aí você vai lá se justificar, né? Ela está dizendo para você, você é uma má filha. Qual é a resposta que muitas vezes uma mulher dá? Ela vai se justificar. Ela vai mostrar para a mãe porque ela não é uma má filha. Porque ela não tá com má vontade, porque isso, porque aquilo. Aí ela começa com esses porquês. Mas veja, olha o que é que eu faço, veja o quanto eu ajudo, isso é o quê? Coisas que a mãe não vai absorver. Ela não é por aí o posicionamento que você tem que dar, não é se justificar para sua mãe. Posicionamento é um estabelecimento de um limite. Então, quando ela diz para você que você é uma má filha ou qualquer outro tipo de argumentação, você tem que fazer uma leitura na sua cabeça. Realmente, eu sou uma má filha? Eu sou isso que ela está dizendo que eu sou? Porque tem muitas filhas que estão tão coladas com a sua mãe, estão tão conectadas à sua mãe, vivem uma relação de dependência emocional com suas mães, que quando a mãe diz uma coisa, ela já sente aquilo como uma grande verdade dentro dela. Ela não consegue parar para fazer essa leitura, né, para fazer esse discernimento completo, essa avaliação completa, se realmente isso que a mãe está dizendo é verdade ou não, e isso é necessário. Então, diante de uma situação que a sua mãe diz para você que você é uma má filha, você não tem que se justificar, você tem que se posicionar, você tem que estabelecer um limite. Então, você precisa dizer concordo, não vejo como você está vendo, não vejo como a senhora está vendo, embora você me veja assim, eu não me vejo assim, eu tenho que discordar disso. Palavras que expressem um ponto de basta ali. Palavras que expressem uma diferença entre como você se vê e como a sua mãe se vê. Porque nem sempre a sua mãe vai reconhecer você a nível da mulher que você é. E você também esperar esse tipo de reconhecimento da sua mãe não te leva para lugar nenhum. Uma das coisas que eu mais tive que deixar para trás foi justamente esse olhar de achar que a minha mãe é quem tinha que me validar, a minha mãe é quem tinha que me afirmar. Eu carregava uma grande dor que era pensar assim, nossa, todas as pessoas veem que eu sou uma mulher bacana, que eu sou uma profissional competente, que eu sou muito boa naquilo que eu faço, que eu sou uma boa filha, que enquanto mulher eu sou uma boa mulher na vida, eu sou uma mulher honesta, eu sou uma mulher íntegra, eu tenho um coração bom, mas a minha mãe não me vê, não enxerga
dessa forma. Pelo contrário, na boca da minha mãe só tem coisas negativas. É sempre apontando o ruim pra mim. Eu nunca sou validada, eu nunca sou afirmada. Ela nunca me diz algo positivo, ela nunca me afirma positivamente. E eu esperava isso muito da minha mãe. Até que eu trouxe isso pra minha cabeça. Eu disse assim, está errado. Porque a minha mãe não pode ser o crivo da minha vida. A minha mãe não pode ser a filtragem da minha vida, as minhas lentes sobre o mundo, que vai me dizer o que é certo sobre mim e o que é errado sobre mim. Não é sobre mim? Então eu é quem tenho que ter esse discernimento. Eu que tenho que fazer uma avaliação 180, 360 na minha vida e dizer assim, concordo, não concordo, concordo em partes, não concordo. Entende? Ter a hombridade de dizer assim, realmente isso que você está falando eu preciso melhorar. Não, isso que você está falando eu não concordo. Entendo que você veja assim, mas eu não consigo ver com esses olhos. Entende? Você precisa deixar claro, você precisa falar, você precisa usar da sua voz, você precisa fazer valer a sua força. Isso é muito importante e isso é posicionamento. Agora tem uma outra coisa, né, que eu quero explicar para vocês, que é justamente o que faz muitas filhas se paralisarem. É quando a filha espera correspondência. E eu já começo dizendo a você, não espere correspondência da sua mãe. Isso é um grande equívoco na sua mentalidade, dentro de você, esperar correspondência. E Milena, o que é correspondência? É quando você quer que a sua mãe te aprove, te afirme, que ela enxergue a mesma coisa que você. É quando muitas filhas vão falar alguma coisa com a mãe e quer que a mãe veja o que ela tá vendo. Quer que a mãe concorde com o que ela quer que ela concorde ali. Isso é você querer correspondência, isso é que você querer congruência. E você não vai conseguir isso. Pare. Abra mão disso, abra mão de querer congruência. Eu gosto sempre de dizer que mãe e filha estão em pontos diferentes da vida. A sua mãe tem um tipo de repertório, ela tem um tipo de olhar para o mundo, ela tem crenças que passam dentro delas, né? Que é o modo como ela enxerga o mundo, as pessoas e a vida, as influências que ela recebeu, a cultura que ela está inserida, o ambiente familiar. Você da mesma forma. Só pelo fato de você não fazer parte da mesma geração que a sua mãe, isso diz muita coisa, porque logicamente você vai pensar diferente, você vai ter conflitos com a sua mãe, você vai ter divergências com a sua mãe e vai fazer parte. Então, por isso mesmo, não espere correspondência. Não espere falar e ser ouvida, falar e ser entendida. Muitas vezes, sim, a sua mãe vai ser uma porta que ela não vai ligar para você, ela não vai ligar para os seus sentimentos, ela não vai credibilizar o que você está falando e você também não pode esperar isso dela. Porque você está vivendo a partir de como você entende a sua vida e ela está vivendo a partir de como ela entende a vida dela. Você tem que lutar por como você entende que é a melhor vida que você pode ter. A sua mãe, de uma forma equivocada, está lutando para se utilizar de todas as formas possíveis e inimagináveis do que ela acredita para fazer com que você viva a vida que ela quer. Mas você tem o direito de contrariar isso. Você pode frustrar essas expectativas, porque a vida é sua. Você não é uma má filha por isso, você não é uma péssima filha. Você não é uma filha ingrata por estar fazendo isso. Essa culpa que você está sentindo não tem razão de ser. Mas, Milena, eu sinto uma culpa, eu sinto uma angústia. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, assim, de mulher adulta para mulher adulta. Tem um momento que a gente chega na vida e que a gente tem que entender que nem tudo que a gente sente é verdade. Decora essa fala, decora essa frase. Nem tudo o que sentimos é verdade, porque enganosos são as nossas lentes, porque nem sempre a gente está no ponto que a gente deveria estar na vida, nem sempre a gente está com a mentalidade atualizada ali, nem sempre a gente está interpretando a situação como é a situação. Então, por isso mesmo, muitas vezes a gente vai sentir coisas, a gente vai acreditar nas nossas emoções, mas muitas vezes elas não estão condizentes com a realidade. O que eu sinto
precisa fazer parte de dados de realidade. Eu preciso pegar a minha emoção, então eu estou sentindo uma culpa, e jogar em cima da realidade, para ver se essa culpa de fato está ancorada em dados de realidade, ou seja, se essa culpa está ancorada com a base de verdade ou com uma base de mentira. Porque como eu disse para vocês, a gente vai sentir muitas coisas, mas essas coisas não querem dizer que é verdade. Se você já assistiu, assista. Se ainda não assistiu, assista. Outros vídeos, porque tem inúmeros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre culpa. E eu explico que você passou enquanto filha, enquanto mulher, anos, desde a infância, desde a barriga da sua mãe, numa ligação ali muito próxima com a sua mãe. Você passou ligada à sua mãe. A sua mãe foi sua grande guia durante toda a vida, durante toda a sua existência. Então, logicamente, quando chega na fase adulta, você tomar as rédeas da sua vida vai ser confrontador. Por quê? Porque você passou anos sendo guiada por ela, anos seguindo os comandos, vivendo a partir de como ela entendia o mundo. Ela passou anos controlando você. Então, ela abrir mão disso vai requerer tempo, ela abrir mão disso vai requerer luta. É um processo, não é fácil, e por isso que você não tem que esperar a sua mãe entender esse processo. É você quem vai mudar, é você quem vai aprender a lidar com a sua mãe. Aquilo que eu gosto sempre de dizer. A minha mãe, ela não deixou de ser controladora até hoje. Ela não deixou de ser narcisista até hoje. Agora, ela não é comigo. Porque é muito diferente. Eu não dou abertura. Eu me posiciono da forma como tem que ser. Eu tenho a maturidade que devo ter para colocar ela no lugar dela e viver a minha vida. Então, isso é o que é o significativo. Então, vai se posicionar com a sua mãe. Não espere ela te aprovar. Não espere ela te escutar. Não espere ela te compreender. Não espere ela bater palma e dizer assim, minha filha. Você tem que esperar sim que ela te diga assim, quem manda aqui nessa casa sou eu. E usar dos argumentos mais inimagináveis para querer manipular a situação, para querer manter você ali debaixo da submissão. Porque na cabeça dela, o cenário que está sendo desenhado é um cenário extremamente coerente, com muita certeza, com muita convicção que é isso que uma mãe deve fazer. E aí você não tem que brigar com isso. Você tem que se posicionar. Você tem que entender que enquanto mulher adulta, eu não estou falando aqui para adolescente, eu estou falando para mulheres adultas se responsabilizam pela própria vida. Mulheres adultas dizem sim, não concordo, eu discordo, não vejo assim, não é isso que eu quero para mim, você não pode me controlar nisso, você não pode me dizer isso. E você dizer, você expressar isso, significa que a sua mãe vai recuar? Significa que a sua mãe vai dizer assim, minha filha, realmente é isso mesmo. Lógico que não. E isso nos leva a um outro ponto. Muitas vezes você não vai encontrar o resultado que você gostaria, mas aquilo vai ser importante para você. Como assim, Milena? Você vai pelejar, você vai brigar ali com a sua mãe, você vai ter uma situação ali com ela, onde ela vai querer que você faça uma coisa e você não vai concordar com aquilo. E aí ela te dá o argumento de, mas quem manda aqui nessa casa sou eu, certo? Até aí, entendido. Só que você vai se posicionar, você vai dizer assim, eu não concordo com isso, vamos supor aqui, né? Eu não concordo com isso, eu não acho que deva ser assim. Mas significa que você não vai fazer o que ela quer? Nem sempre. Muitas vezes você vai se posicionar, você vai discordar, mas infelizmente você vai fazer o que ela quer. Porque vamos dizer assim, nessa guerra, nesse momento ali, você não tem forças o suficiente para ter total domínio da sua vida, para firmar o pé e dizer assim, é o que eu quero. Mas isso é muito, muito diferente de você não se posicionar, ou você se posicionar de uma forma completamente reativa, com grosseria, gritando, com muita raiva, ou simplesmente não falar nada, não dizer que discorda, que não vê assim, ou seja, deixar o lugar em branco. Isso é muito diferente.
Porque você precisa mostrar à sua mãe a mulher madura que você não tolera qualquer coisa, que você pode até dizer assim, olha, eu não concordo, eu vou fazer, porque realmente eu tenho que fazer, mas eu quero deixar claro, muito claro aqui que eu não concordo com isso. Eu não concordo com a forma que você age, eu não concordo com esse jeito que você tem de manejar as situações aqui dentro de casa. Embora eu não tenha total autonomia sobre a minha vida e eu tenho que fazer isso, eu quero deixar muito registrado aqui que eu não concordo com isso. Isso é muito importante, a postura que você tem. Eu vi o quanto isso mudou o jogo na relação com minha mãe. Minha mãe me pedia inúmeras questões, inúmeras coisas abusivas. E eu, como a filha boazinha, ficava ali calada. Porque ela dizia, filha minha, faz o que eu quero. Filha minha, como é que ela diz assim? É do jeito que eu quero aqui dentro dessa casa. Quem manda aqui sou eu, enquanto você comer do meu pão, enquanto você beber da minha água, vai ser assim, dessa forma. Isso muitas vezes me intimidava, até que eu disse, opa, eu me intimidar é tudo o que ela quer. Porque ela está ganhando na minha intimidação. Ela está ganhando em eu não me posicionar. E aí eu comecei a me posicionar, embora muitas vezes eu fizesse o que ela queria, o que ela gostaria, mas ainda assim, no fundo, ela sabia que eu estava fazendo sem concordância com ela. Que eu não estava fazendo simplesmente porque eu estava baixando a cabeça. E isso foi muito importante para ela me ver como uma mulher madura, que tinha discernimento das coisas, que fazia peso nas situações e que não simplesmente aguentava e tudo que viesse, eu dizia, venha mais, venha mais. Pelo contrário, isso foi muito importante porque ela já passou a me ver e muitas dessas situações, muitos desses equívocos que ela vinha me pedir, muitos desses abusos começaram a diminuir, porque ela percebeu que eu comecei a fazer peso. Então ela não ia encontrar aquele lugar vazio de quem não fala nada, de quem não quer rir nada, só tome mais peso, e lá, e tome mais peso, e faça isso, e faça aquilo, e não tá certo, né? Um monte de situações abusivas. Eu comecei a crescer. Para minha mãe, não. Eu comecei a crescer para mim mesma, para eu ver que eu posso sim ser uma mulher diferente, que eu dou conta. E é muito legal, porque o lugar onde eu cheguei, que você também pode chegar, é o lugar de, caramba, eu tenho orgulho da mulher que eu sou. Porque isso me ajudou não só na relação com minha mãe, mas isso me ajudou a me posicionar de forma assertiva e coerente em muitas das relações na minha vida, em parcerias amorosas, em acabar com relações abusivas e relações tóxicas, em acabar em me posicionar em situações de trabalho que estava me demandando de forma exacerbada, de forma equivocada. Isso me ajudou a ser uma pessoa mais autêntica, mais madura para a vida. E não simplesmente ficar oscilando entre ora ser uma filha boazinha e ora ser porque termina aqui, você é a filha boazinha, você acumula. E daqui a pouco você oscila para ser a filha reativa, que quando solta, né, solta tudo e sai rodando a baiana e sai parecendo que vai quebrar a casa, né, numa completa ali euforia de raiva, que é muito negativo pro nosso emocional. Então, eu parei de me posicionar dessas formas completamente equivocadas e encontrei um lugar de equilíbrio. Então, por isso mesmo, não espere correspondência da sua mãe, não espere aplausos. Eu gosto sempre de dizer que se a sua mãe não te compreende, você pode se autocompreender. Se você não se sente acolhida pela sua mãe, você pode se autoacolher. Se você não se sente amada pela sua mãe, querida pela sua mãe, você pode desenvolver o amor próprio. Tudo que você precisa está dentro de você, não é a sua mãe que vai lhe dar isso. E por isso mesmo, você e toda filha, toda mulher, precisa quebrar a necessidade de aprovação que tem de sua mãe. Passou a vida toda sendo guiada pela sua mãe. Então, é natural que uma filha espere ser aprovada pela sua mãe, já que ela foi o seu grande guia. Mas é natural até o período da infância. No momento em que a gente assume uma vida adulta, não é mais a nossa mãe que é parâmetro para a nossa vida.
Sou eu, a partir da minha experiência, do meu próprio repertório pessoal, que sou, então, né, o modelo, a referência para a minha vida, o meu próprio parâmetro e não mais a minha mãe. Então, por isso mesmo, para eu quebrar essa necessidade de ser validada pela minha mãe, eu preciso me posicionar, eu preciso ter coragem para desagradá-la, eu preciso frustrar a minha mãe, porque tem muitas mães que são imaturas, são bebês birrentos, crianças mimadas, com inúmeros desejos caprichosos, mães abusivas, controladoras, tóxicas, narcisistas. Então eu preciso crescer em mim mesma para que eu diminua esse poder que eu sinto que vem da minha mãe. Em muitos momentos eu senti medo da minha mãe, eu treinava para poder falar e se tiver que treinar, treine, mas não deixe de se posicionar. A sua mãe tem o poder que você dá a ela. Então, se você já deu muito, que você não continue dando pelos próximos 20, 30, 40 anos da sua vida, que você comece a retomar para você e para sua vida esse controle da sua própria vida, que é algo muito valioso. Um outro aspecto que a gente estava conversando aqui, eu quero reforçar muito com vocês, é não espere os aplausos da sua mãe. Existem muitas dinâmicas familiares, né? Existem muitos tipos de mães. Dentro do meu treinamento eu abordo isso, existem 7 perfis de mães e 8 perfis de filhas. E cada dinâmica, né? Eu tenho um tipo de mãe que vai se relacionar e eu vou ser um tipo de filha. E a partir dessa dinâmica existem muitos caminhos possíveis aí nessa relação. E uma das coisas que eu vejo que quando a filha escuta esse tipo de argumentação, né, quem manda aqui nessa casa sou eu, ela fica em dúvida. É uma dúvida que bate assim, ela começa e ela passa a não acreditar nela. Ela dá muito mais validação e respaldo para a fala da mãe do que necessariamente ela fazer, né, uma avaliação se de fato aquilo é verdade. E aí tem um ditado popular que eu gosto muito de dizer para as minhas alunas, que é assim: em terra de cego, quem tem olho é rei. Muitas vezes é você, mulher, dentro da sua casa, quem vai ter esse olho dentro de uma terra de cegos. Eu quero que você pare para enxergar, de fato e de verdade, qual é a dinâmica familiar na qual você está inserida. Veja o perfil da sua mãe, veja os equívocos. Pare de querer enxergar a sua mãe como uma mulher 100% boazinha ou 100% má. Não é isso, a vida não é essa dualidade bom e ruim. Não, é simplesmente você observar os fatos como são. Se a sua mãe é controladora, é controladora. Se ela faz drama e faz chantagem, ela faz chantagem. E a gente não pode encobrir isso. E por isso mesmo, muitas vezes ela vai dizer coisas para você que vai estar completamente destoando da realidade. E você vai precisar parar para pensar, parar para refletir, porque dentro da sua dinâmica familiar, é você quem vai ter esse olho, é você quem vai ter essa análise, é você quem vai poder enxergar de fato e de verdade como as coisas funcionam e não trazer para você uma dúvida enorme, uma angústia enorme, ou simplesmente acreditar diretamente naquilo que a sua mãe está dizendo. Não faça isso, não traga como um copia e cola, minha mãe falou é isso, minha mãe falou eu atesto embaixo, porque tem muitas filhas que estão fazendo justamente isso. A mãe falou é praticamente lei, a mãe disse, ela concorda. E você não pode trazer para você, você não pode estar tomando o veneno que muitas vezes sua mãe e outras pessoas do mundo vão te dar. Tem uma fala, né, uma frase, na verdade, que se diz assim: veneno só é veneno quando a gente toma. Então, se você está escutando algo que é venenoso, algo que não faz bem, algo que é tóxico, se a tua mãe está te repreendendo de uma forma extremamente ruim, onde ela está te xingando, né, onde ela não está usando de palavras positivas, palavras equilibradas, isso está errado. Ela falar desse jeito, completamente desequilibrada, né, completamente transtornada, ou com palavras grosseiras, palavras que firam você, tá errado. E você não pode sair, né, trazer para você a imagem de que você que é errada da situação. Então, cuidado para você. A sua mãe tá dizendo uma coisa para você, você tá lá, carimbando.
Quando escuta esse tipo de argumentação, quem manda aqui nessa casa sou eu, e você vai lá e carimba isso, e você fica numa posição acuada, retraída, para trás. Não, para e pensa, você é uma mulher e você está crescendo para ser cada vez mais madura, para você se posicionar. Então, por isso mesmo, coloque os limites que são necessários. Use a sua voz é a sua arma, é o seu trunfo. É aquilo que você vai mostrar para sua mãe, que você não tolera mais qualquer coisa. Observe a dinâmica familiar. Muitas vezes você vai ser a única pessoa que está enxergando as coisas de fato e de verdade. E isso nos leva a um outro ponto. Muitas vezes enxergar, né, ter olho ali na terra de cego, não é algo agradável. Porque muitas vezes você vai se sentir sozinha, desamparada, lutando contra a sua família, lutando contra um monte de parente que talvez esteja falando, né, e dizendo coisas negativas sobre você. Mas é muito importante que essa luta é sua. Não queira plateia, não queira aplausos. Tudo que você precisa estar dentro de você. Ah, mas a minha família não me apoia. Ah, meu pai não acha que eu tô certo em fazer isso. Ai, fulaninho não concorda. Eu sou a do contra. Tá, você é a do contra pra eles. Mas se pra você tá certa, não tenha dúvidas disso. Se você sabe do que você tá vivendo e do quanto isso é negativo pra você, traga isso para você como uma verdade, não duvide disso. Isso é seu trunfo, isso é seu troféu. Levante isso com garra, com força. A história é sua. E não é nesse momento que as pessoas vão te aplaudir, não é nesse momento que você vai ter plateia te apoiando. Você vai precisar viver nesse estado mesmo de solidão, mas nesse momento você vai se sentir sozinha, você vai estar em solidão, mas você abrace isso, só queira fazer alguma coisa a mais da sua vida, não ficar nisso. Eu sei porque eu também já estive nesse momento, da minha mãe chegar no ponto de colocar familiares contra mim. Então, assim, gravava coisas e jogava no grupo da família. Da forma como ela queria, a partir do jeito dela, da interpretação dela, né? Tudo tinha esse jeito da minha mãe querer me humilhar e querer colocar a minha vida para baixo e colocar isso para a família, para que a família ficasse contra mim. Então eu, em vez de ficar lá me lamentando, minha família não me entende, né? Porque muitas vezes os familiares desciam a lenha lá no grupo da família, eu disse, isso são eles, é a perspectiva que eles têm, eles estão, né, debaixo de poucas informações, eles estão debaixo de uma manipulação, eles estão debaixo daquilo que minha mãe nesse momento consegue ser. Agora, eu não vou me deixar ser afetada e atingida por isso. Eu vou continuar fazendo e continuando fazendo o que eu já estou fazendo. Porque eu sei que eu estou fazendo isso e ela está tendo esse tipo de comportamento, eu estou no lugar certo. Eu estou no caminho certo. É isso mesmo. E é a partir disso que eu vou primeiro provar para mim. E por consequência isso vai chegar para ela que eu posso, que eu sou uma grande mulher, que eu posso ter orgulho de mim, orgulho da mulher que eu sou, de não me afetar por isso e continuar na minha jornada de cabeça erguida. E o último passo que eu quero trazer aqui para você, nessa mudança de perspectiva, quando você escutar aí da sua mãe, quem manda aqui nessa casa sou eu, seja qualquer tipo de argumento equivocado, como você reage diante disso? Qual é a sua postura ao ouvir isso? Porque muitas vezes, quando eu escutava esse tipo de argumentação ou qualquer outra argumentação que me batia, né, falas tóxicas, críticas, né, palavras empenhadas ali com muito veneno, eu ficava completamente abatida. Ou eu já começava a chorar ali na hora, né? Ou eu partia para uma reação assim mais equivocada, aquela reação mais reativa, cheia de raiva. Ou até mesmo, né, eu engolia, mas eu terminava que eu descontava, por exemplo, no meu namorado, né, que hoje é meu atual marido. Então eu não descontava, eu guardava aquela raiva e explodia no lugar errado, com a pessoa errada, com quem não tinha nada a ver, né? Aquele tipo de briga que você tem por bobagem. Quando vê, você tá brigando por um sapato. Quando vê, você tá brigando porque a pessoa se atrasou. Gente,
o que é isso diante de uma relação amorosa, de uma relação boa, né? De uma relação onde a gente consiga desenvolver um amor maduro com um parceiro ou com uma parceira. Isso não é nada, né? Esses são os nossos equívocos na vida, que a gente vai se atropelando, a gente vai brigando por bobagem, mas essa bobagem não é o ponto central. É porque a gente não está aprendendo a equilibrar os nossos pratos, a descarregar as coisas de forma certa, né? E agir de uma maneira coerente diante da vida. Então isso era uma das coisas que aconteciam muito comigo. Então, assim, qual é a sua postura quando você escuta esse tipo de argumentação da sua mãe? Não fique ali nervosa, com medo, acuada, né? Muitas vezes a própria postura corporal termina sendo uma postura embotada. Então, o ombro já baixa, né? A cabeça, a pessoa já sai triste, ou já sai batendo porta, dizendo, não aguento mais isso aqui é um tormento, isso aqui é uma prisão, todo mundo aqui não presta, né? Aquela coisa de um ambiente desequilibrado, de pessoas completamente descompensadas ali, né? Situações que quase flertam ali com um surto. Então, para você evitar isso, qual é a melhor forma? Você se posicionar, estabelecer ali um limite, ter uma fala onde você concorda ou você não concorda com a sua mãe, mas você deixe isso presente na sua fala e você tenha uma fala contundente, firme, objetiva, direta. Não precisa ficar se justificando, não precisa ficar nos porquês, porque quando você entra no porquê, já saiba, você está se justificando de alguma coisa. A sua postura corporal, ela também precisa ser uma postura ereta. Você precisa também passar uma mensagem com o nosso corpo. Comunicação não verbal, isso é uma das coisas que eu também trabalho muito dentro do treinamento, é comunicação não verbal importa. Importa muito, porque muitas vezes vocês não estão se vendo como vocês estão falando, como está o corpo de vocês, já está um corpo abatido. Então, logicamente, o outro vai entender quando você começa a falar e você começa a gaguejar, quando você começa a se perder nas palavras, o outro entende, a sua mãe começa a entender que você tá com medo, que você tá amedrontada ali naquela situação. Ah, Milena, então eu só vou falar quando eu tô 100% pronta. Lógico que não. Você vai falar do jeito que tiver. Se tiver que sair gaga, vai sair gaga. Vai ter uma hora que vai sair firme, tem hora que vai sair contundente, tem hora que vai sair ali de forma objetiva, né? A gente nunca começa no 100. A gente começa do zero mesmo, do zero, não faço nada, daqui a pouco faço alguma coisinha, daqui a pouco 2, né? Já dei uma melhorada. E assim vai a gente criando e construindo o nosso próprio repertório pessoal. Então a sua postura é muito importante. Não saia para bater porta, não saia e não crie uma confusão, porque depois você vai estar pesada, arrependida e tendo que pedir desculpa, porque se você se equivocou, você pode estar certa como for, mas quando você dá um show e quando você é grosseira e mal educada, lógico que você tem que pedir desculpa. E aqui não vale aquela argumentação de menino pequeno, quem começou? Ela que me falou isso. Não, e aí eu posso até falar um outro vídeo sobre isso, né? Quando pedir desculpas para sua mãe, você errou, independente, ela pode ter errado 1000. Você errou 1, por esse 1 você tem que pedir desculpa. Porque isso faz parte da vida adulta, da gente reconhecer os nossos erros e a gente pedir desculpas por aquilo que é importante pedir desculpa. Isso é hombridade, tá? Isso é um ato de nobreza. E tem valores que a gente está perdendo na nossa sociedade e a gente não pode perder por conta de picuinhas de quem está certo ou quem está errado. Porque isso não é sobre a sua mãe, não é o pedido de desculpa que você vai pedir à sua mãe. Isso é sobre você, sobre quem você quer ser, sobre a mulher que você quer ser na sua vida. Você quer ser uma mulher nobre, uma mulher com hombridade para as coisas, ou você quer ser uma mulher infantil que fica brigando por quem pede desculpas ou não? Tem que ter muito cuidado. E claro, não é pedir desculpa, é pedir desculpa pela forma, né? Deu show, pede desculpa pela forma. Nem sempre a gente vai pedir desculpas pelo conteúdo da coisa, porque muitas vezes o nosso conteúdo vai estar completamente coerente, né? Mas se você dá um show, se você roda a baiana, se você cria confusões e confusões, você tem que dizer assim, me desculpe pela forma como eu falei, né? Você não vai estar pedindo desculpas pelo conteúdo. Mas isso é um outro
um outro assunto que dá um vídeo enorme. Então, que a sua postura seja uma postura firme, que a sua fala, ela referencie aquilo que você está sentindo. Então, tenha coragem para desagradar a sua mãe, para dizer assim, embora você veja dessa forma, eu não vejo dessa forma. Embora você tenha que fazer aquilo que a sua mãe está querendo, deixe claro que aquilo ali não faz parte do seu repertório, que aquilo não é o que você concorda, entende? E isso tudo vai te levar para um patamar de maturidade, de mostrar que você faz peso nessa relação. E eu gosto sempre de trazer à tona um tipo de pensamento que é muito válido, que é assim: se não fosse a sua mãe naquela situação, mas fosse uma amiga, por exemplo, como você se posicionaria? Porque muitas vezes o que está mudando, o que está afetando ali o seu jogo, é justamente porque você está enxergando a sua mãe como mãe. E tem muitas pessoas que não enxergam mãe como mãe. Ela é o quê? Minha mãe. Hoje minha mãe é quem? Minha mãe é minha mãe. Ela é a mulher que me pôs no mundo e eu tenho a missão de ser uma mulher cada vez melhor. Mas minha mãe segue a vida dela e eu sigo a minha vida. Mas tem muitas mulheres que veem mãe como mãe, aquela coisa endeusada, mágica, maravilhosa. Muitas mulheres que têm uma dependência muito grande, que não pode desagradar sua mãe, que se sente a pior filha, a filha ingrata, né? Aquela coisa toda, vem a mãe como aquela pessoa poderosa, dominadora, que afeta muito ela. E para que a sua mãe caia desses lugares aí completamente errados, mentalmente, subjetivamente, inconsciente, você precisa crescer, você precisa se desenvolver, você precisa ser a mulher madura, que você tem orgulho de você. E você precisa então começar essa jornada. Por isso mesmo se a sua mãe não fosse sua mãe, se ela fosse sua amiga, como você agiria? Você vai ver que a chave vira assim, nossa, como assim? Sabe? Vira muito rápido na nossa cabeça. Porque o que paralisa é justamente a forma como a gente está vendo a nossa mãe. Essa figura grandiosa, muitas vezes heróica, dominadora, extremamente controladora. Mas como eu já falei aqui por outras 2 vezes, a sua mãe tem o poder que você dá. Se você está dando muito poder a ela, cada vez mais, você vai ver ela como grandiosa, como essa mulher, né? Que tem um ego gigantesco. Mas na verdade isso é porque você tá desse tamanho e ela tá assim enorme. E aí você, para retomar o controle da sua vida, você precisa crescer, se posicionar, lidar e aprender a lidar com a sua mãe. E isso não é sobre a sua mãe. Isso não é sobre a sua mãe mudar. Isso não é sobre a sua mãe ter consciência do que ela está fazendo com você. Não é sobre isso. Isso é sobre você. Você viver a vida plena, realizada, satisfatória, viver os próximos 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, 20 anos, livre do controle da sua mãe, livre dessa submissão, livre dessa opressão mental, dessa culpa que te mantém aí debaixo do controle da sua mãe. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo no seu coração. Me segue lá no @lugar de mãe e filha, o meu Instagram. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Tchau!